Boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra. Tá começando mais um Devocional Rema nessa noite, aqui pelo Facebook. Desejo do meu coração é que seu dia tenha sido extremamente abençoado no nome do Senhor Jesus, que você tenha tido um dia de paz, um dia de alegria, um dia de felicidade na presença do Senhor. E agora você veio me dar a honra da sua companhia para a gente dividir um rema que vem do alto, um rema que vem do coração de Deus para abençoar a nossa vida. Joyce Apolinário, bem-vinda, querido, em nome de Jesus. Regina Souza, seja bem-vinda, em nome de Jesus. O pessoal que estiver aqui na live, dá um oizinho, dá uma acenada aqui pra gente, para poder saber que você está com a gente, eu poder te dar uma boa noite, né? Te cumprimentar com a paz do Senhor, dizer que você é bem-vindo a estar conosco, em nome de Jesus, em mais um Devocional Rema. Quero motivar você que tem Instagram a passar lá no meu Instagram e assistir o Devocional Rema de hoje, que foi com a missionária Liane Marques, Marcos Abreu, Oneide Pereira, bem-vindo em nome de Jesus, Bispo Hélio Acácio, bem-vindo em nome de Jesus. Obrigada, amiga, seus olhos lindos, bondosos. Eu quero te convidar a você passar no Instagram, missionária Liane Marques, hoje foi a nossa convidada do Devocional Rema, lá no Instagram, e a palavra que o Senhor trouxe foi tão maravilhosa que eu acabei de compor um louvor daquilo que Deus gerou no meu coração através da palavra que foi liberada hoje pela missionária Liane, lá no Devocional Rema no Instagram, de segunda a sexta. O Devocional Rema acontece 19 horas no Instagram, 21 horas aqui no Facebook. Fátima Alves, minha amiga, bem-vinda, amada do meu coração. Né? E assim, nós fechamos a semana do Devocional Rema no Instagram com chave de ouro. Você tem Instagram? Passa lá, @pastorapatricia.andradeoficial, @PRA_Patricia.andradeoficial, que é o rema que desceu lá, muito precioso, 24 horas no Instagram, e amanhã já estará na minha página, no meu canal do YouTube, Pastora Patrícia Andrade, PRA Patrícia Andrade, lá no YouTube, o Devocional Rema de hoje, tanto do Instagram como daqui do Facebook, vai estar lá para poder ficar registrado, para poder ser compartilhado. Entra lá, se inscreva no canal e me abençoe de ter você lá como inscrito, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero compartilhar um rema com você nessa noite, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, porque nós não podemos ignorar os dias que estamos vivendo. 2 Pedro, livro de 2 Pedro, capítulo 3, livro de 2 Pedro, capítulo 3, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a partir do versículo 1, 2 Pedro 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato,
e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Simone Fênix, minha amiga, bem-vinda em nome de Jesus. Cacau Cântara, minha Caiane linda, em nome de Jesus. Minha Cailane lindinha da tia, bem-vinda em nome de Jesus. Essa palavra de 2 Pedro 3, ela é uma palavra profética que Deus colocou na boca do apóstolo Pedro quando ele escrevia uma carta para admoestar aqueles que estavam debaixo da sua autoridade pastoral. Se vocês tiverem dificuldade de me ouvir, faz um sinal para mim aí, por favor, que eu prefiro usar o microfone, que eu acho que fica mais concentrado o áudio, né? E também te amo, amiga, saudade. E ali o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve a primeira epístola e a segunda epístola, e nesse capítulo 3 da segunda epístola, ele traz uma palavra de despertamento. E ele mesmo já começa o capítulo dizendo que as duas epístolas têm por propósito despertar a igreja do Senhor, despertar os santos, despertar aqueles que foram comprados pelo sacrifício de Jesus e por esse sacrifício justificados na terra, que é um povo marcado pelo Eterno, um povo que tem a marca da aliança, a marca do sangue de Jesus, um povo que está selado pelo Espírito Santo da verdade, um povo que na terra é marca fiel de que a palavra de Deus é real e verdadeira, porque tudo aquilo que Deus faz em nós manifesta na terra aquilo que Deus é. E por mais que homens, mulheres criem teorias e façam declarações de que não creem em Deus, que Deus não existe, ou de que não creem na maneira que nós cremos, eu sempre digo que eu não tenho nada para falar da fé e da religiosidade de ninguém. Eu não tenho nada para falar, mas a Bíblia tem um monte de coisa para falar. E se alguém não concordar com aquilo que a Bíblia diz, é simples, briga com o dono da Bíblia, não briga comigo. Porque essa palavra não é minha, eu sou apenas a emissária dela. Sabe quando você escreve um e-mail? A pessoa que recebe, ela recebe a mensagem, né? A pessoa, se ela não gostar da mensagem que ela recebeu, ela pode brigar com o provedor da internet, que foi um instrumento para que a mensagem chegasse até ela? Não, ela não pode brigar com o provedor da internet. Ela pode mandar um e-mail para a pessoa que escreveu, respondendo o que ela quiser. Mas o provedor da internet, ele é apenas o canal por onde a comunicação da mensagem acontece. Então, nessa noite eu sou apenas o provedor de e-mail. A mensagem vem do alto, a mensagem ela vem da Bíblia, ela vem da palavra de Deus. E se você não concordar, não brigue comigo. Dobre seu joelho e reclame com Deus. Se você não acredita que ele existe, você não tem para quem reclamar. Porque você não acredita que ele existe, então você vai reclamar com quem? Que eu estou falando de Deus. Ah, Deus não existe. Então, se Deus não existe, você não tem do que reclamar. Você pode simplesmente ignorar aquilo que vai ser falado, aquilo que tem sido falado, não apenas aqui no Devocional Rema, mas em todas as lives que estão acontecendo, em todas as igrejas ao redor da terra. Agora, se você acredita que Deus existe, se você crê que Deus existe, mas você não crê como está na Bíblia, aí eu te digo, se Deus existe e você acha que a Bíblia é toda errada, você reclama com o dono da Bíblia, porque o dono da Bíblia é ele. E aí você pode dizer para ele o que você quiser, o problema é a resposta que ele vai te dar. Mas aí já não é comigo, eu sou só o provedor, eu sou só o emissário, eu sou apenas aquela que entrega a mensagem. E é isso que o apóstolo Pedro estava dizendo para a igreja. Olha, eu estou escrevendo para vocês essa segunda epístola com a intenção de despertar vocês. Agora, as pessoas têm que entender que o despertamento não é meu. O despertamento não era do apóstolo Pedro. O despertamento é do Espírito de Deus para a igreja. O despertamento é do próprio Pai para os seus filhos. Sabe quando você está dormindo na cama, quentinho, aninhadinho, na sua zona de conforto, um tempinho confortável, maravilhoso, porque quem gosta de dormir, sabe o quanto dormir é bom? No inverno, você pega aquele cobertor gostoso, se cobre, fica ali bem aconchegado e dorme. No verão, tá calor, você liga o ar-condicionado e fica dentro do teu quarto, refrigerado, tranquilo,
e você tira um soninho. Você descansa. E enquanto você está dormindo, você não está se ocupando das suas responsabilidades. Enquanto você está dormindo, você ignora as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Enquanto você está dormindo, muitas coisas ao redor do mundo estão acontecendo, você não sabe nem pode interferir. Isso é um fato. Então, quando eu digo que o despertamento não é meu, quando eu digo que o despertamento não era do apóstolo Pedro, o despertamento é do Pai para os filhos, é do Espírito de Deus para a igreja, é como um filho dormindo tranquilo, ignorando tudo o que está acontecendo na casa. A casa está pegando fogo e a pessoa está dormindo, não está sentindo a quentura, não está sentindo nada. E talvez ela só acorde quando for tarde demais. E um pai que está vendo uma casa pegar fogo e o filho está dormindo, ele não vai deixar o filho dormindo. Ele vai acordar o filho. Ele vai lá e vai dizer, acorda que está pegando fogo, escapa pela tua vida. Então, essa epístola, segunda carta de Pedro, é uma carta de despertamento, como ele mesmo diz, e a verdade é que despertamento não é dele nem meu. O despertamento é do Pai para os filhos, que está querendo livrar os filhos do fogo que está vindo por aí, da consumição, do fim, do juízo, sabe? E ele começa a dizer que muitas coisas já foram profetizadas. Que a igreja já vem sendo alertada que Jesus morreu, ressuscitou, andou 40 dias entre os homens. Estou contextualizando a mensagem de Pedro, até porque ele já tem a primeira epístola de Pedro escrita, então já havia uma mensagem sendo transmitida àquele povo. Neemias Carvalho, bem-vindo em nome de Jesus. Então, o apóstolo Pedro ele está trazendo uma palavra, dizendo para eles que Jesus já havia morrido. Pastor Júlio Gonçalves, bem-vindo em nome de Jesus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, é o terceiro dia, andado 40 dias entre os homens, sendo visto pelos seus discípulos e por muitas pessoas, e que ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai, mas ele avisou que ele ia, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja, voltaria para que o juízo de Deus fosse executado na terra para aqueles que não se habilitassem a ser igreja, e por isso não poderiam subir com Jesus nos ares, e o apóstolo Pedro está dizendo isso, assim como o apóstolo Paulo, em todas as epístolas fala, assim como todo o Novo Testamento nos adverte acerca de quem Jesus é, o propósito da sua vinda, o propósito da sua morte, o propósito da sua ressurreição, e avisa que ele foi, mas ele volta já já. O problema é que as pessoas, como nós lemos aqui em 2 Pedro 3, acham que porque já passou 2020 anos que ele foi, que está tardando, está achando que Jesus não vem mais, ou então se vem, não tem data, que pode ficar tranquilo que não está acontecendo nada. Sabe aqueles filhos que estão na caminha dormindo, acomodados? Sabe quando a Bíblia vai dizer, desperta, ó tu que dormes? Sabe quando a Bíblia fala que nós precisamos despertar do sono da indolência? É esse sono que o apóstolo Pedro está sendo usado por Deus para despertar a igreja a qual essa epístola estava sendo endereçada. Luiz, anunciei, vende. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nome difícil, mas eu consegui ler em nome de Jesus. Então, a verdade é que o apóstolo Pedro está sendo usado por Deus para trazer uma palavra de que, igreja, não importa o tempo que ele foi, não importa se você acha que está demorando, a verdade é que ele vem, e que ele vem num dia que não está marcado na terra, num dia em que não foi avisado aos homens, mas que a Bíblia tem muitos sinais ao qual nós podemos acompanhar para presumir se ele vem ou se ele não vem, se está perto ou se ainda falta muito. Agora, tanto faz, faltar muito ou estar perto, todos nós precisamos estar habilitados, precisamos ser encontrados como inculpáveis e irrepreensíveis para que a vinda do Cordeiro não nos pegue como ladrão da noite. É o que o apóstolo Pedro está dizendo, admoestando a igreja a qual essa carta é endereçada. Entenda, o ladrão da noite, ninguém acha que o ladrão vai bater na sua casa. A gente tranca as portas, a gente tranca as janelas, a gente usa até alguns dispositivos de segurança, que sabe da periculosidade da vida, mas todo mundo faz isso por prevenção, por questão de sabedoria e de prudência. Mas todo mundo acha que a casa do vizinho vai ser assaltada e a sua não. Todo mundo acha que o dia mal bate na porta do vizinho e não bate na sua. E o que o apóstolo Pedro está dizendo é, ei,
Desperta. O ladrão da noite, ele pode bater em qualquer casa, inclusive na sua. E é assim que Jesus vem. Vem como o ladrão da noite que vai bater na sua casa, bater na casa do lado. Ele vem sem anúncio, ele vem sem aviso, ele vem sem marcar dia e hora. O certo é que qualquer um pode vê-lo batendo na sua porta. Mas que, para que Jesus bata na sua porta e você possa ser encontrado em condições de ir com ele, porque a verdade é que o ladrão da noite, quando ele bate na porta de uma casa, quando ele invade uma casa, quando ele chega num lugar sem aviso, ele é mal recebido, porque ninguém estava esperando por ele. Mas as pessoas que estão prevenidas, que têm as suas casas trancadas, que têm as suas janelas trancadas, suas portas trancadas, que têm os seus dispositivos de segurança, seus muros altos, pessoas que agiram com sabedoria e proveram a sua casa de instrumentos de segurança, equipamentos de segurança, para que o ladrão, ao tentar entrar na casa, não consiga, aqueles que se preparam para a vinda do ladrão, se ele chegar, não são surpreendidos, estão seguros. E o apóstolo Pedro diz, é assim que Jesus vem. Ele vem como ladrão da noite. Aqueles que o esperam, apesar de não saber que dia nem que hora, estarão preparados. E serão encontrados inculpáveis e irrepreensíveis. Quer dizer, vão ter uma vida limpa, vão ter uma vida reta, justa, temente a Deus, uma vida que está enquadrada nos padrões da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vilma Oliveira, bem-vindo em nome de Jesus. Davi Lopes, bem-vindo em nome de Jesus. Pastora Marluce Rosas, bem-vinda, amorzinho em nome de Jesus. Janaína Amaral, bem-vinda em nome de Jesus. Então nós precisamos entender, no versículo 5 ele diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isso. O quê? O que está no 4? A promessa da sua vida. Ele diz que eles voluntariamente ignoram. Então, na verdade, não é que eles não têm conhecimento. Anderson Barreto, meu irmão caçula, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, a verdade é que a vinda de Jesus, ela está anunciada, mas que as pessoas voluntariamente a ignoram. Olha, eu não quero saber dessa conversa, não. Esses crentes são os doentes, esses crentes são os fanáticos, só falam que Jesus vem buscar a igreja, que o dia do juízo está chegando, que o dia do arrebatamento vem aí. Olha, eu quero dizer para você que cada dia que passa, o dia do arrebatamento está mais perto. Eu posso não dizer para você que dia, que mês, que ano, nem que horário. Mas eu quero dizer para você que ainda que nós não tenhamos essa informação, todos nós precisamos nos preparar para esse dia, porque ele vem sem avisar ninguém. Ele vem sem marcar dia e horário comigo, mas o dia e o horário está marcado no céu. Só que não foi revelado para ninguém. Agora, é claro que Mateus 24 diz que nós precisamos olhar para a figueira, olhar para Jerusalém, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo lá. Precisamos meditar na palavra do Senhor, nos livros escatológicos, Daniel. Nós precisamos meditar em Apocalipse. Agora, o problema é que o crente não quer ler Bíblia, porque é mais fácil só botar para ouvir alguém pregando. Mas eu vou dizer um negócio para você, alguém pregou porque alguém leu Bíblia. Alguém está pregando porque, através da palavra, ele recebeu de Deus o conhecimento do que aquela palavra quer dizer. Só que você não pode ficar a vida inteira dependendo do rema alheio. Você precisa buscar em Deus o seu rema, para que você não seja mais um daqueles que voluntariamente ignoram não apenas a promessa da sua vinda, mas tantas outras coisas que a Bíblia nos relata, nos exorta e nos avisa. A Bíblia não é apenas um manual de regras para que nós venhamos, através de tudo que está escrito aqui, regrar a nossa vida, a nossa conduta. Mas ele também é um livro profético, um livro de aviso. Ele é um livro de regras, nosso manual de regra e prática de vida. Mas ele também é um livro profético que nos ensina que Jesus vem aí e que a gente precisa, pelo amor de Deus, estar preparado para esse dia. Que a gente precisa, pelo amor de Deus, abrir os olhos e parar de ignorar
voluntariamente as vontades, as determinações bíblicas, as direções da palavra de Deus para nós que estão registradas na palavra de Deus. Nós precisamos parar de fazer ouvido moco para aquilo que o céu está falando conosco através da Bíblia Sagrada. Precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos, precisamos despertar. E o apóstolo Pedro está dizendo para a igreja, nesse terceiro capítulo da segunda epístola que ele escreveu. Eu estou enviando essa epístola para vocês, essa carta para vocês, assim como também eu enviei a outra, com o intuito de despertar vocês. Desperta tu que dormes. Por favor, em nome de Jesus, desperte, acorde. Jesus está voltando para buscar a igreja. E essa palavra é alardeada há 2020 anos e não importa se vai se cumprir amanhã ou daqui a 10 anos. O que importa é que eu e você precisamos estar preparados para quando esse fato se tornar realidade, seja amanhã ou daqui a 10 anos. Porque uma coisa é certa, a Bíblia fala do arrebatamento coletivo, mas eu também entendo que quando a gente sai desse mundo, quando é tirado de nós o fôlego de vida, Jesus voltou individualmente para a pessoa que perdeu o fôlego de vida. Jesus voltou para o meu falecido marido, missionário Paulo. Jesus voltou para o meu bebê Rafael. Meu filho tinha só 10 anos de idade quando Jesus voltou para ele. A verdade é que Jesus está todo dia voltando para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. E não é porque está tendo coronavírus que Jesus está voltando para centenas de pessoas ao redor do mundo, não. Todo dia tem gente morrendo de câncer, todo dia tem gente morrendo de tuberculose, todo dia tem gente morrendo de N tipos de doenças, todo dia tem gente morrendo por homicídios, por suicídios, todo dia tem gente morrendo de aborto, que as crianças nem nasceram, já estão sendo mortas no ventre das mães. Todo dia tem gente morrendo. Todo dia tem gente morrendo de overdose. Todo dia tem gente morrendo porque adquiriu uma AIDS, fruto de uma vida sexual desregrada, de uma vida sexual ilícita. Todo dia tem gente morrendo. Milhares, centenas de milhares ao redor do mundo. E isso me ensina que para cada uma dessas pessoas, Jesus está voltando para elas. Então, ao redor do mundo, diariamente, milhares de pessoas estão vendo Jesus voltar para elas. Todo dia. Todo dia. Enquanto eu estou trazendo essa mensagem para você, tem gente morrendo. Morrendo de Covid-19, sim. Mas morrendo de tantas outras coisas. E Jesus está voltando para elas. A verdade é que eu não sei o dia que o céu vai gritar minha senha. Você não sabe o dia que o céu vai gritar a sua senha. A única coisa que você pode fazer é estar preparado para que quando esse dia aconteça, você seja encontrado inculpável e irrepreensível. Para que, se Jesus voltar para você, você possa subir com ele para o seio de Abraão e aguardar o dia do juízo. E lá no dia do juízo, a tua obra ser provada. E passando pelo fogo, sabe? Mesmo que seja queimada como palha, ela ainda sobrevive e você entre no céu. Porque se você for culpável, se você for repreensível, no dia do juízo, quando a sua obra for queimada, quando a sua obra passar pelo fogo do juízo de Deus, pode ser que não sobre nada. Pode ser que não tenha nada. E infelizmente você não possa entrar nas mansões celestiais com o Senhor. Então, por favor, não seja como as pessoas que o apóstolo Pedro fala aqui em 2 Pedro 3, no versículo 4, versículo 5, dizendo que elas voluntariamente ignoram. E o versículo 4 diz que eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está tudo como antes. Jesus até hoje não voltou. Quando é que volta? Por favor, em nome de Jesus, não menospreze o alerta da Bíblia. Não menospreze o despertamento que Deus está trazendo para mim e para você através do apóstolo Pedro.
Por favor, não menospreze o despertamento que o Espírito de Deus está trazendo à sua igreja, que o Pai está trazendo aos filhos. Por favor, não se faça como aqueles que não foram avisados, porque não importa se você vai ignorar voluntariamente o aviso que você está recebendo, ou se você vai considerá-lo e passar a viver de maneira diferente por causa do despertamento que você está recebendo. O que importa é que Jesus volta para quem conhece e para quem não conhece. E eu vou te falar, com a quantidade de pregação que tem pela internet, com a quantidade de missionários que estão no campo, muito poucos são aqueles que vão dizer que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Muito poucos são aqueles que no julgamento, diante de Deus, no dia do juízo, vão poder dizer: estamos inocentes porque não sabíamos. Então, por favor, em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Abra os seus olhos e abra os seus ouvidos e entenda que aqui no versículo 9, o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não importa se você acha que Jesus está demorando, ele vai vir no dia certo, na hora certa. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz que se Jesus ainda não voltou, é porque na verdade ele está dando oportunidade. Oportunidade, versículo 10. Perdão, na parte B do versículo 9. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você acha que Jesus está demorando para voltar? Ellen Nascimento, bem-vindo em nome de Jesus, querida. Você acha que Jesus está demorando para voltar? Jesus está tendo a misericórdia da tua vida, da minha vida, porque ele está querendo que todos se salvem. E para evitar que muitos pereçam, ele está dando tempo. Mas sabe qual é a verdade? Tic-tac, tic-tac. O ponteiro do relógio não para. Jesus está nos dando tempo, mas o tempo está passando. Jesus está nos dando tempo, Deus está nos dando tempo para que nós encontremos nele o lugar de arrependimento, de transformação da nossa vida, da nossa mentalidade primeiro, para que os nossos atos também possam ser transformados. E tudo isso só acontece pelo poder da palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós precisamos diariamente ser transformados pela renovação do nosso entendimento, que somente a palavra de Deus, que somente a palavra de Deus sendo aplicada no nosso coração, pela revelação que o Espírito Santo pode trazer para nós, somente assim nós seremos daqueles que serão salvos e não daqueles que vão perecer. Oh, meu Deus! E o versículo 10 de 2 Pedro 3 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e suas obras que nela há se queimarão. No versículo 13 ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós precisamos ser daqueles que aguardam o novo céu e a nova terra. Nós precisamos ser aqueles que vivem segundo a promessa, porque a promessa é que ele vem. Certo é que Jesus vem aí. Então, nós não podemos ignorar essa verdade. Betel Glória, bem-vindo em nome de Jesus. Nós não podemos ignorar a verdade que a Bíblia esfrega na nossa cara. Jesus está voltando. E ele está voltando para buscar a igreja. E esse arrebatamento coletivo ainda não aconteceu, para que muitos daqueles que pela sua vida torpe são destinados para a perdição tenham tempo
de se arrepender, de mudar de vida e possam ser destinados para a salvação. Mas entenda, não importa se Jesus vai demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos para voltar coletivamente para o corpo, para a igreja. Mas lembre-se que ninguém sabe quando o céu vai gritar a sua senha. Ninguém sabe o dia em que o céu vai chamar o meu ou o seu nome. Você pode dizer, mas pastor, eu sou tão jovem, eu ainda tenho muito tempo de vida. Meu marido tinha 43 anos quando partiu. Ainda era jovem, já tinha vivido uma boa parte da sua vida, mas ainda tinha muita vida para viver. A Bíblia diz que nós vivemos normalmente até os 70, mas muita gente passa disso. Então, dos 43 para os 70, era tempo, né, gente? Mas aos 43 anos o céu gritou a senha dele. E ele partiu. Foi para o Senhor. 43 anos é jovem, né? Meu filho tinha 10 anos. Rafael tinha 10 anos de idade. Quando o céu gritou a senha dele. Meu filho mal tinha começado a viver. O pai viveu 43 anos. Meu marido na Marinha fez a viagem de ouro. Ele foi primeiro colocado no curso de cabo. Eu estudei muito com ele em casa. O ano do curso de cabo dele, eu estudava juntinho com ele. Eu tomava todas as matérias dele. Ele me dava a matéria de cós salteado. E no final do curso de cabo dele, no final do ano de 93, meu esposo se formou em cabo e ele foi primeiro lugar da turma dele. Foi premiado porque, assim, todas as matérias, ele teve média geral. Eram mais de 10 matérias. Somando a nota dele final das 10 matérias e dividindo por 10, a média dele, de todas as matérias, dividindo pelo número de matérias, a média dele era superior a 9,5. Meu esposo terminou o curso de cabo da Marinha com média de 9,8. Recebeu vários prêmios. Eu tenho várias placas dele aí dos prêmios que ele recebeu na formatura dele de cabo. E uma das premiações desse primeiro lugar é que ele tinha uma vaga garantida para fazer uma viagem no navio Escola Brasil, fazer a viagem de ouro. E em 1996, você lembra, né, Regina? Em 1996, meu esposo fez a viagem de ouro, ele viajou, saiu do Rio de Janeiro no dia 6 de março. E ele retornou ao Rio de Janeiro no começo de agosto do mesmo ano. Em dezembro a gente casou, de 96. E ele, durante esse período de março a agosto, ele viajou quase toda a Europa, foi em vários lugares da França, foi para os Estados Unidos. Ele fez uma viagem que pegou aqui América Central, América do Norte, Europa, voltou para o Brasil. Depois disso ele fez... em 95 ele já tinha feito uma viagem para a África. Ele visitou 4 países africanos pela Marinha. Depois ele fez no ano seguinte essa viagem viagem de ouro no navio Escola Brasil. 6 meses viajando e conhecendo vários países da América Central, América do Norte e Europa. E depois retornou para o Brasil e nós nos casamos no mesmo ano. Pastor Danilo Almeida, bem-vindo, meu amigo, em nome de Jesus. Meu marido conheceu vários lugares, ele viajou muito, passeou muito pela Marinha, trabalhou, casou, teve filhos. Rafael não. Meu filho estava no 4º ano do ensino fundamental. Cheio de planos para no ano seguinte, no 5º ano, ele queria, no 5º ano, fazer prova para o Pedro II ou para o Colégio Militar, que ele tinha muitos planos para o futuro dele. Ele queria entrar para a aeronáutica e queria ser aviador ou engenheiro. E ele era muito estudioso. Meu filho não conseguiu realizar nenhum dos sonhos dele. Jesus voltou para ele com 10 anos de idade. Então nós precisamos parar de menosprezar o aviso que a Bíblia nos dá
de que Jesus está voltando, porque Jesus voltou para o meu marido de 43 anos e voltou para o meu filho de 10 anos de idade. Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Então, nós precisamos entender que a Bíblia nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E o Israel de Deus hoje somos nós. E nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus. Amém, amigo, em nome de Jesus. Nós precisamos nos preparar para o encontro com Jesus, quer seja nos ares no arrebatamento da igreja, ou seja, o encontro com Cristo, um arrebatamento individual. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que o rema de hoje acorde você. E me acorde também para a verdade inegável de que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Que nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. E que esse caminho ninguém pode fazer o mundo retroceder. Que essa caminhada para o arrebatamento da igreja, que essa caminhada para o fim dos tempos, que essa caminhada para a abertura dos 7 selos e o toque das trombetas, ninguém pode na terra impedir que ele aconteça, porque foi determinado no céu por Deus. E a única coisa que nós podemos fazer é nos prepararmos todo dia diante do Pai. Porque se mais hora menos hora, qualquer dia, a nossa senha for chamada, se gritarem o nosso nome dizendo que é o dia de nós irmos encontrar com Jesus nos ares, a única coisa que a gente pode fazer é estar preparado para esse dia. Preparado em santidade, preparado em oração, preparado em jejum. A salvação é gratuita. Para que ninguém se glorie, porque nós recebemos algo que é de graça. E é de graça porque Jesus comprou para nós na cruz do Calvário esse direito. Mas chegar lá não é banana na feira e nem é mar de rosas. Viver de acordo com a palavra exige de mim e de você renúncia. Exige de mim e de você escolha diária por essa vida de renúncia e escolha diária por Jesus. Você não aceita Jesus só quando e recebe Jesus, não? A gente levanta a mão todo dia. Cada vez que eu e você levantamos da cama, a vida nos desafia a continuarmos aliançados e pactuados com Jesus. Então, o desejo do meu coração é que esse rema de hoje acorde você, me acorde, nos desperte para essa realidade. Jesus vem e breve é. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Devocional Rema volta segunda-feira, 19 horas no Instagram, 21 horas aqui no Facebook. Diaconisa Raimunda Alves, bem-vinda, aqui no nome de Jesus. Já estamos encerrando a live. O desejo do meu coração é que o rema de hoje edifique sua fé, renove suas forças, anime você para você passar esse final de semana de fé em fé, de glória em glória, porque segunda-feira a gente está de volta. E para quem não tem Instagram e não tem como assistir as lives lá no Instagram do Devocional Rema, que também acontece de segunda a sexta às 19 horas, tem o canal do YouTube, PRA Patrícia Andrade. PRA Patrícia Andrade. As lives do Instagram estão no YouTube. Aí você pode assistir também lá e receber o rema que Jesus está derramando abundantemente no Instagram. Regina, entra no YouTube, PRA Patrícia Andrade. Se você quiser, depois eu te mando o link lá da minha página, e aí você vai lá, entra, se inscreve, você também que está assistindo a live, entra lá, se inscreve e você vai poder ser abençoado pelo rema que está lá já postado e ainda abençoar outras pessoas com esse rema. Um beijo, segunda-feira a gente está de volta, porque todo dia Deus tem um rema para mim e para você. Graça e paz, boa noite, bom final de semana.